Boa noite, Deus abençoe a todos grandemente, em o nome de Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live aqui, nosso culto da nossa Igreja Bíblica Semear em Ilhéus, Bahia. Boa noite, Rafael, Maiara, mãe, Deus abençoe, Pastor Alexandre, Nani, aleluia, Alexandre entrando aqui também, Iris, Elionai, Rose, Deus abençoe, Cris, Deus te abençoe, minha querida. Rose Cavalcante, Deus te abençoe. Edilson, Deus abençoe, meu irmão. Paz para todos, boa noite para todos. Em nome de Jesus, vamos chegando. Janilda, Deus abençoe. Todos bem, todos em paz. Espero que tenham tido um domingo abençoado, uma tarde abençoada, uma manhã abençoada. Quem esteve conosco hoje pela manhã no nosso estudo bíblico, espero e acredito eu que tenha sido grandemente abençoado. Estudamos hoje a partir de um tema que foi por que uma igreja morre? E caminhamos nos textos relativos às 7 igrejas do Apocalipse, lá de Apocalipse capítulo 2 até o capítulo 3, eu dei 5 pontos principais, entre os muitos que podem existir, mas baseando-se naquelas igrejas, naquelas 7 igrejas ali descritas no Apocalipse, 5 principais motivos que respondem à pergunta por que uma igreja morre. Então, se você não assistiu, o vídeo, os 2 vídeos, né, das 2 lives estão aqui no Instagram, no IGTV, agora não salva no Story, mas sim no IGTV, é algo recente, uma mudança recente do próprio Instagram, mas também estamos postando, posteriormente, não temos ainda 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, então não temos como fazer as lives direto pelo YouTube, nos ajude nisso. Vá lá no YouTube, Igreja Bíblica Semear em Ilhéus. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Ative as notificações para que você receba os avisos cada vez que postarmos alguma coisa. Compartilhe com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus irmãos em Cristo também, para que nós possamos chegar aos 1000 inscritos. E vamos, seja nesse momento de quarentena que breve, creio eu, logo vai acabar, mas também em outras situações que nós possamos fazer isso direto pelo YouTube. Eu quero manter, mesmo depois do fim da quarentena, pelo menos uma live semanal, para não perder esse contato com aqueles que de fora têm acompanhado a gente, tem sido bênção na vida da gente, e queremos de alguma forma continuar sendo bênção na vida dessas pessoas também. Então, uma live semanal, seja um estudo bíblico, seja uma reflexão sobre temas da atualidade, sobre alguma coisa relativa à igreja. Vamos ter outros dos nossos pastores e missionários da IBS também ministrando a palavra, seja para a família, repito, seja para um estudo bíblico ou algo nesse sentido, mas sempre à luz da palavra, sempre à luz das Sagradas Escrituras, com o Senhor nos abençoando grandemente em todos os nossos dias e momentos. Amém? Então nos ajude nisso. Caso você não tenha se inscrito ainda, se inscreva na nossa página no YouTube, no nosso canal no YouTube, Igreja Bíblica Semear em Ilhéus, e compartilhe com seus contatos, para que a gente possa chegar logo aos 1000 inscritos e até ultrapassar isso. Vai ser mais um canal aberto para que a gente possa divulgar as Sagradas Escrituras. Amém! Então, Deus abençoe a todos, aqueles que foram entrando depois, enquanto eu falava, Hélio, Ellen, Diácono Eduardo, Rita, Deus abençoe a todos, Rejane, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês hoje. Ritinha, Deus abençoe, minha querida.
No nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, Léo. Oi. Oi, boa noite. Deus abençoe. Vai cantar o que hoje? Adeus. Vai cantar a Deus? Ah, tá. Deus abençoe, pastor Alexandre, Nani, Léo, todos aí, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Pastor Alexandre, faça essa oração, por favor. Depois vamos louvar. O som de vocês está falhando aí. E A internet está um pouquinho ruim aqui. A internet está oscilando hoje. vamos orar para que ela se converta, pelo menos nesse momento de culto agora. Mas enfim, vamos lá. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pastor Alexandre vai orar. Nani, com a ajuda de Léo aí, vai nos conduzir na adoração ao Senhor. Depois vamos à palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Podemos louvar o santo nome do Senhor. Nas primeiras horas desse dia, já ouvir a tua palavra, Pai, e aprender mais de ti nesse dia. Esse dia tenha sido bênção na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Nos estiveram conosco nesta manhã, estão conosco agora novamente, Pai. Que o Senhor possa continuar falando grandemente aos corações, ó Deus, que juntos estão neste momento buscando a presença do Senhor. Eu peço, ó Deus, que em cada lar, em cada casa, onde cada um de nós estivermos, que haja paz, que haja um momento agora separado para o Senhor, que nada venha tirar a nossa paz, a nossa atenção, e que possamos estar, ó Deus, atentos à tua voz nessa noite, ó, atentos aqui, o Senhor vai falar conosco. Os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração esteja aberto, ó Deus, para que possamos guardar a tua palavra nele, não pecar contra o Senhor, ó Pai. Nós pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas murmurações, reclamações, e entregamos mais uma vez tudo nas mãos do Senhor, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Estamos, ó Deus, continuando neste momento ainda separados e fazendo esses cultos online, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, e continue sendo assim bênção na vida de pessoas. Como o pastor disse, que vai continuar ainda com essas lives, uma live pelo menos por semana, quando tudo isso passar. Que este momento continue sendo bênção na vida de muitas pessoas que ouvem agora neste momento já conosco, que ouvirão em outro momento, que ouvirão depois desse momento passar aqui, ó Deus, mas que mesmo assim ainda sentirão a tua presença, ouvirão a tua palavra, ó Pai. Ó Deus, de alguma forma possam sim ouvir a tua palavra e sentir algo diferente a cada dia, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos fazendo tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor, para que o Evangelho do Senhor continue sendo pregado, sendo ministrado, sendo ensinado através deste canal, e que seja um canal de bênção na vida de todos, ó Pai. Toma cada um nas tuas mãos e que a nossa atenção nessa noite seja toda voltada para o Senhor. Que nada, nenhum empecilho, nenhum problema, nada dentro do nosso lar venha tirar a nossa atenção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nos abençoa e nos conduz à adoração ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Que a presença do Senhor seja real nos nossos lares. Tu és real. Entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, não me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me
colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar a ti, Senhor, me entregar totalmente. Eu toque, abri os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Minha fonte é, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Nunca nos deixou, Senhor. Nosso amparo, nossa fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto tu estás, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei?
guiou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou, tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando vem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia, eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Aleluia, Senhor. Oh, não, nunca me deixou, tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando vem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, Deus presente, o Senhor nunca me deixou. Ele é o Senhor presente em toda e qualquer situação. A palavra do Senhor diz assim, que mesmo que uma mãe se esqueça do filho, o Senhor não esquece do filho seu. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, Senhor. Pelo seu amor sempre constante, Senhor, real nas nossas vidas, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, que Deus, que o Senhor é bom, Senhor. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor é fiel, Pai. Todo louvor, honra e glória ao nome do Senhor. Que haja sempre nos nossos lábios, Senhor, palavras de adoração, Pai. Palavras que engrandeçam o teu nome, Deus. Nós entregamos a Ti, Senhor, a adoração neste momento, com nossos irmãos aqui, que o Senhor receba, Senhor, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Nani, pastor Alexandre, Léo. Deus abençoe. Fica apostos aí. Qualquer coisa se vê no final de novo. Nunca sei se vai dar tempo ou não. Deus abençoe vocês. Obrigado. Até mais. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, aqueles que foram chegando depois. Que o Senhor seja louvado grandemente. Em nome de Jesus. Aleluia. O missionário Júlio César está com a gente aí também, acompanhando a nossa live hoje. Em breve vocês vão conhecer o missionário Júlio César, um homem de Deus, uma família de Deus,
e que está lá à frente da IBS Cidade Verde, João Pessoa, Paraíba. Breve, quando ele conseguir uma folguinha na agenda dele, o missionário Júlio César vai trazer uma palavra às nossas vidas nessa noite. Nessa noite não, em uma dessas nossas lives, em uma dessas nossas noites, em o nome de Jesus. Vai ser uma bênção, Júlio, com certeza, e glória a Deus por isso. Amém? Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Gálatas, capítulo 1. Carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja na Galácia, tanto para o povo do norte quanto para o povo do sul daquela região. E vamos ficar no capítulo 1. Eu vou ler um versículo somente e depois vamos caminhar um pouco no texto. Pastor Luiz Vieira, meu colegado irmão, está conosco aí também. Deus abençoe, meu querido, grandemente no nome de Jesus. É uma honra tê-los conosco, todos vocês, aqui da Igreja de Ilhéus, alguns da Igreja de Itabuna, de Tapetinga, outros de outros lugares, Salvador, Campina Grande, João Pessoa, e entre esses, nosso querido missionário Júlio César, e nosso queridíssimo pastor Luiz Vieira. Deus abençoe a todos. Débora, Deus abençoe. Tapetinga, Rodrigo, Deus abençoe. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Então, espero que vocês tenham achado aí Gálatas capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 10. Amém? Gálatas 1, versículo 10. Mas antes, deixe-me orar, inclusive agradecendo a Deus pela vida de Maiana, fez aniversário ontem, pela vida do nosso diácono Tiago, sempre diácono Tiago, aniversariante do dia de hoje, e já agradecendo pela palavra também, em nome de Jesus. Se você achou Gálatas 1 aí, feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, quero te pedir mais uma vez a sua direção, a sua bênção. Já nos apresentamos ao Senhor em adoração, em meio aos louvores. Agora quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através do Espírito Santo. Eu não posso estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. Aqueles que estão conosco hoje, através dessa live, desse culto virtual, mas sem deixar de ser espiritual e dessa forma real, que o Senhor também toque nesses corações, abrindo o entendimento, abrindo a mente, falando conosco aquilo que creio ser a inspiração, a revelação e a vontade do Senhor nas nossas vidas. Em mais um culto que prestamos a Ti nesse primeiro dia de uma nova semana, Senhor. Mas quero também te apresentar a vida de Maiana, que fez aniversário ontem, apresentando a vida dela, de Júnior, o marido, de suas filhas, Thaísa, Duda, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e a família dele, Senhor. Da mesma maneira que o diácono Tiago, aniversariante do dia de hoje, também a bênção do Senhor sobre a vida dele, sua casa, seus afazeres, tudo de melhor do Senhor sobre a vida dessas duas pessoas e também de todas as pessoas que fazem parte da convivência, da família, em meio aos parentes e amigos de todos eles. Que o Senhor também me abençoe nessa noite como canal da sua palavra e que o Senhor encha os nossos corações, nos faça refletir. É uma mensagem, sim, é uma pregação, sim, mas uma reflexão para as nossas vidas. Algo para pararmos e pensarmos realmente e colocarmos algumas coisas em ordem, pensarmos em outras situações, para que possamos seguir de maneira agradável ao Senhor, lembrando que o Senhor vê, os teus olhos estão sobre todas as pessoas em todos os lugares. Por isso, já que nós não podemos
nem aqueles que me ouvem, nem eu que a eles falo, podemos estar em todos os lugares. Te pedimos, Senhor, que o Senhor faça isso por nós, porque sim, o Senhor está nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos lares, para nos abençoar. Que a tua palavra flua com autoridade, com poder e com discernimento, e que sejamos todos grandemente abençoados, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Aleluia. Então vamos lá, versículo 10 de Gálatas 1. A princípio, somente esse versículo, que na versão que eu estou usando diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Só esse versículo, por enquanto, mas sem querer tirá-lo da realidade, tirá-lo do contexto. O apóstolo Paulo está mais uma vez falando e escrevendo nessa hora aquela igreja, no sentido de alertá-los acerca de algo que já começava a acontecer, no sentido de chamar a atenção deles sobre algumas coisas que não podiam acontecer, chamando a atenção daqueles crentes, daqueles cristãos que não se apartassem da vida com Deus. Porque alguns tentavam esconder de alguma forma, premeditada ou mesmo sem querer, sem pensar direito no que estavam pensando, esconder aquilo que era as suas vidas, alguns até se afastando do próprio evangelho, alguns se distanciando da presença de Deus. Eu já ouvi relatos em meio a essa quarentena de conhecidos meus, sejam pastores ou não, de outras igrejas, de outras cidades até, falando que algumas pessoas começam a se desgarrar. Aqui, hoje, 17 de maio, completamos 2 meses aqui na Bahia que foi assinado e publicado o primeiro decreto no que dissesse respeito, e no que diz respeito ainda hoje ao isolamento social. Eu me lembro que era uma quinta-feira, eu já estava pronto para ir para a igreja, falando com o pastor Alexandre, e ele disse que já estava para sair também. Eu digo, espera aí, dá um tempo, porque está acontecendo alguma coisa, daqui a pouco eu te retorno. E foi tempo suficiente ainda de pedir para que eles não saíssem de casa, já que havia aquele decreto. E o primeiro caso confirmado aqui em Ilhéus do novo coronavírus. Então são 2 meses aqui na Bahia, e em Ilhéus que estamos em isolamento social. E em meio a isso, não somente aqui, em outros lugares, com muitos casos, com poucos casos, ou até sem nenhum caso, temos visto isso aí. Algumas pessoas dizendo e sabendo de outras que já não sabem quando vão voltar a congregar, a estarem na igreja, caminharem em comunhão, por conta do tempo, do distanciamento, do fraquejar da fé, do se esfriar na sua vida com Deus, enquanto que outros não veem a hora de que logo tudo isso acabe, para que estejamos juntos, abraçando, beijando, adorando, em comunhão, tudo isso para a glória de Deus. Então, no contexto que o apóstolo Paulo falava, era de uma situação, e para ele, admirado no sentido não de feliz, mas admirado no sentido de surpreso, de que as pessoas já estavam se afastando da presença de Cristo, da graça de Cristo, como ele diz no versículo 6, muito rapidamente, muito depressa. No versículo 6 ele fala lá, eu admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que os chamou por si, por meio da graça de Cristo. Temos 2 meses de isolamento social, 2 meses de quarentena, e muita gente já se afastou de Cristo. Muita gente já não ora mais. Saiu uma pesquisa, há algum tempo atrás, coisa de 2 semanas, se não me engano, em que pessoas foram por telefone entrevistadas
acerca de quais seriam os lugares que elas voltariam primeiro a frequentar. E, para a glória de Deus, 32% das pessoas disseram que voltariam, já na primeira semana pós fim de isolamento, voltariam para a igreja. Cerca de 32% das pessoas. Algo em torno de 20 e poucos por cento das pessoas disseram que voltariam depois de 15 dias, uma semana ou 15 dias. Mas tinha pessoas, 33%, um terço das pessoas entrevistadas e que responderam acerca da igreja como o primeiro lugar que elas voltariam a frequentar, cerca de 33% das pessoas disseram que não sabiam quando, pós-quarentena, pós-coronavírus, quando e se voltariam a frequentar a igreja. Estamos falando de 2 meses de isolamento, de quarentena, de templos fechados para culto. Os templos não estão fechados para outras coisas, os templos não estão fechados para que alguém receba oração, para que alguém faça um gabinete pastoral, receba uma orientação do seu pastor, mas para culto público. Está fechado aqui. E alguns já se distanciaram, não socialmente, mas se distanciaram espiritualmente do Senhor. Então, pouco tempo. No versículo 7, ainda na parte final, perdão, no versículo 6 aqui de Gálatas 1, o texto diz: vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. No versículo 7 diz: mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E no versículo 8, uma palavra duríssima, né? Que seja amaldiçoado, que seja anátema. Amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, o que é por si só interessante na teologia e na pregação do apóstolo Paulo. Ele não se exclui da realidade que a própria igreja vive. Não era alguém que pregava acusando os outros, não era alguém que pregava apontando para os outros. E quando era para acusar, para apontar alguma coisa errada, ele fazia questão de se incluir. E não contente em incluir a si mesmo, incluía todos os outros que com ele estavam ali, em missões, pregando, evangelizando, arriscando a própria vida, por amor de Cristo, por amor ao reino, propagando o evangelho. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema. E aí, chegamos no versículo 10, que foi o primeiro que eu li, e o último desse momento, desse trecho, dessa passagem. Porque ele lança uma questão que lá no princípio ele tinha pincelado acerca da sua admiração, da sua surpresa, e explica que tudo aquilo que ele estava falando, que tudo aquilo que ele estava dizendo, tudo aquilo que ele estava pregando, tudo aquilo que ele estava ensinando, não era para agradar de forma nenhuma quem quer que fosse. Porque alguns na Galácia, alguns daqueles cristãos estavam se afastando de Cristo por ouvirem coisas que lhes agradavam. Por ouvirem coisas que eram mais bonitas aos ouvidos, que eram mais belas aos olhos, que eram mais agradáveis a corações não muito fortalecidos, a corações não muito alicerçados, firmados na fé e na graça de Cristo. Ele diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu mesmo não seria servo do Senhor. E precisamos sim nos avaliar nessa situação, mas olha só como as coisas de Deus são. Em 2018, setembro de 2018, eu encontrei alguém que eu já não via há algumas semanas. Não vou dar dica, não. Não vou dar dica se era homem, se era mulher, se era da igreja, se não era,
se era conhecido, conhecida, amigo, amiga, parente ou não. Não vou dar dica nenhuma. Em setembro de 2018, eu encontrei alguém que eu não via há algumas semanas. Aí eu cumprimentei essa pessoa e perguntei: como vai? Como está tudo? E a pessoa me respondeu assustada, assim, fez assim: o quê? Aí eu repeti, né? Repeti aquilo que eu já tinha dado, repeti as perguntas, e aí a pessoa me respondeu: tudo bem, por quê? Eu falei assim: não, por nada. Eu disse que só estava preocupado com a pessoa, que não via a pessoa, só estava demonstrando preocupação e interesse santo. A minha intenção de perguntar à pessoa como ela estava e como estava tudo na vida dela, da pessoa, quando eu falo dela, não estou dizendo que é uma mulher, a minha intenção era santa, era de demonstrar preocupação e saber como a pessoa estava. Mas a resposta, a primeira resposta, foi extremamente assustada, sequer entendendo o que eu tinha perguntado. Respondeu com um quê, em forma de pergunta de novo, e depois que eu repeti, falou: tudo bem, por quê? E a minha reação já foi de não sair daquele momento, mas também de demonstrar que eu percebi uma certa inquietação e preocupação daquela pessoa. Repito, isso foi em 2018, setembro de 2018. Foi lá que Deus falou comigo acerca desse texto, nesse texto, e me testificou a situação com esse exemplo que eu acabei de narrar aí, mas que só agora virou, aspas, por assim dizer, uma mensagem. É por isso que eu falei: olha só como as coisas de Deus são interessantes. Nós, pastores, corremos o grande risco e criamos até esse hábito, né? o, o pastor Luiz deve compactuar com esse mesmo pensamento também. Um pastor não consegue ver uma loja assim, um vão livre, e pensa logo numa igreja. O pastor vem lendo a Bíblia, vem uma inspiração, vem algo que bate forte no coração da gente quando ele está orando, quando está lendo a palavra, ele quer transformar logo numa mensagem. Mas os anos de experiência pastoral e os anos de convivência com o Espírito Santo nos ensinam e nos mostram que nem tudo que a gente vê, por mais que seja um belo espaço, é para ser uma igreja. Nem tudo que a gente lê, por mais maravilhoso que seja, é para virar uma mensagem. Nem tudo que a gente ouve de Deus é necessariamente para que se torne uma ministração para outras pessoas. Pode ser uma ministração do Espírito Santo exclusivamente para nós. E isso que eu narrei, esse momento que eu narrei, e essa minha experiência com Deus do texto aqui de Gálatas 1, tem há quase 2 anos, 1 ano e meio, né? Um pouco mais de 1 ano e meio, e nem por isso, apesar da testificação do texto com esse episódio que eu relatei, virou uma mensagem naquele momento, virou uma mensagem naquela época. Mas daquilo que surgiu lá e que em Deus eu quero trazer para as nossas vidas hoje, é o que estamos fazendo que possa gerar desconfiança em alguém ou algum tipo de necessidade de aprovação. Eu só perguntei para aquela pessoa como ela estava. Eu só perguntei para aquela pessoa como estava tudo na vida dela. E a resposta foi um susto. E depois de eu repetir as 2 perguntas que eu fiz, a pessoa respondeu de volta que estava tudo bem e ainda assim perguntou por que eu estava perguntando, como se eu tivesse, a princípio, a necessidade, ao menos, de explicar o porquê eu estava perguntando aquilo. O que é que aquela pessoa pudesse estar fazendo que fosse gerar algum tipo de preocupação, fosse a mim ou a necessidade de aprovação em mim de algum ato daquela ou de qualquer outra pessoa. Aquilo que fazemos na nossa caminhada com Cristo, trazendo de volta para o texto e a própria experiência aqui narrada em forma de pergunta pelo apóstolo Paulo, o que estamos fazendo visa de alguma forma agradar alguém
esconder algo de alguém ou buscar a aprovação de alguém. Porque se a nossa vida for pautada em ter a aprovação de alguém, agradar alguém e ao Senhor, como diz o próprio texto bíblico, podemos ser qualquer coisa, menos servos de Deus. A resposta, repito, daquela pessoa foi um susto, como se estivesse escondendo alguma coisa, ou como se eu tivesse transparecido que sabia alguma coisa da vida daquela pessoa, ao ponto de ela ficar incomodada com a minha pergunta, como ela estava e como estavam as coisas. É quase aquela situação do dito popular que a gente fala que a carapuça serviu de você falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, expressar uma opinião e a pessoa tomar aquilo como se você soubesse algo da vida dela, como se você quisesse dizer algo da vida dela, quando necessariamente não é assim. Deixe-me dar um exemplo diferente aqui do texto bíblico e da própria narrativa bíblica aqui, mas falando de um outro mundo, falando de uma outra realidade. Alguns aqui estão nos assistindo agora e que eu conheço alguma coisa mais da vida deles. Alguns que estão participando conosco nessa noite dessa ministração nossa são investidores. Tem algum tipo de investimento, seja de renda fixa, seja de renda variável, começando agora ou já de algum tempo. E já ouviram falar de um homem chamado Warren Buffett. É um senhor de quase 90 anos de idade, é considerado o maior investidor do mundo e uma lenda no mercado financeiro. E nesse meio das finanças, diversificação é quase uma regra. Todo mundo que você ouvir falar, se você procurar um assessor financeiro, se você procurar um gerente de bancos, é bem que não é a pessoa mais indicada para investimentos, e que eles não me ouçam falando isso, mas é uma verdade. Se você vai procurar alguém versado nisso aí, alguém que já é investidor, alguém que é um educador financeiro, uma das primeiras coisas que você vai ouvir por parte daquela pessoa é diversificação. Que tem que se diversificar em investimento para se diminuir o risco, seja o risco do sistema, seja risco de mercado, seja o risco daquele setor, seja até mesmo o risco daquele país, diversificar em renda fixa, repito, variável, em ações, em fundos imobiliários, em ações fora do país, em ETFs e outras tantas coisas. Diversificação é quase uma regra. Mas o Warren Buffett, que repito, maior investidor em mercado financeiro do mundo, ele fala algo interessante. Ele diz que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Eu vou repetir. Ele fala que a diversificação é uma proteção contra a ignorância e não faz muito sentido para quem sabe o que está fazendo. Aquele que é considerado uma lenda no mundo das finanças diz que diversificação é, na maioria das vezes, algo que as pessoas fazem porque elas não sabem o que estão fazendo. Porque se elas souberem, elas não têm nem que diversificar muito. Talvez elas não precisem colocar todos os ovos numa mesma cesta, como a gente fala normalmente, mas ela também não precisa desesperadamente fazer algo tão somente porque os outros fazem. O que aquele investidor está dizendo é que mesmo que isso seja um mantra, a diversificação seja um mantra, ele pensa diferente e sabe o porquê ele pensa diferente. É a mesma questão aqui, trazendo agora para a espiritualidade, porque o mundo de Buffett é outro. A sua realidade e o seu mundo são outros. Mas trazendo de volta para o texto, trazendo de volta aqui para a nossa realidade espiritual, é o que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, eu não estou pregando o evangelho para agradar vocês. Eu não estou ministrando a palavra, arriscando minha própria vida, saindo de lugar para lugar, sem ter pouso certo, sem ter um lugar certo para descansar. Eu não estou
entregando a minha vida a Cristo a cada dia para alegrar vocês, para agradar vocês, mas sim para que vocês alcancem a salvação pela revelação do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, pelo preço pago pelo seu, pelo meu, pelo nosso pecado, vocês encontram então salvação. Porque se eu estivesse, estou parafraseando o apóstolo Paulo, porque se eu estivesse pregando e fazendo alguma coisa para alegrar, para agradar e satisfazer a vida de vocês, e não a Deus, agradar a Deus, satisfazer a intenção divina de que o evangelho seja pregado em todos os lugares, eu sequer seria digno de ser chamado servo de Deus. Eu estou fazendo a comparação entre dois mundos e duas realidades, uma a de finanças e outra de espiritualidade, porque as duas se encontram. Não é porque todo mundo fala de diversificação que o maior investidor do mundo vai concordar. Não é porque todo mundo vivia agradando ou querendo agradar outros naquela época que o apóstolo Paulo ia andar nessa situação. Não é porque alguns fazem certas loucuras que nós vamos fazer. Não é porque alguns pulam de uma ponte que a gente vai pular atrás. Não é porque alguns arriscam sua vida com tantas coisas estranhas que nós vamos arriscar nossas vidas com tantas coisas estranhas também. Trazendo para a nossa realidade, precisamos voltar à pergunta: o que é que nós estamos fazendo que possa gerar desconfiança em alguém ou algum tipo de necessidade de aprovação? Porque mesmo na vida da igreja, isso é um perigo. Mesmo na vida da igreja, isso é um perigo. Não podemos viver para agradar os outros. Não podemos viver para satisfazer os outros. Eu estou falando da vida coletiva de igreja, estou falando do reino de Deus. Dentro de casa é outra coisa. Você pode viver para agradar a sua esposa. Ela vai achar ótimo e tomara que lhe retribua isso. Você pode viver para agradar o seu marido e isso pode ser para ele uma coisa maravilhosa e tomara que ele lhe retribua isso. Você pode viver para alegrar e satisfazer seus filhos, tomara que eles reconheçam isso e de alguma forma sejam gratos pelo resto da vida. Eu estou falando agora de uma questão espiritual. Espiritualmente falando, só há um que devemos agradar acima de tudo, acima de todos, de qualquer situação, de qualquer realidade, ainda que não faça sentido para os outros. Esse alguém que deve ser agradado, satisfeito, que deve olhar para nós e se alegrar de tudo que fazemos, é o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Você não pode viver para agradar o mundo desagradando a Deus. Você não pode viver para satisfazer as pessoas e não o Senhor. Você não pode pregar só para que você vire alguém conhecido, famoso, eloquente, que receba convites de rádio, de TV, para pregar em várias igrejas e receber ofertas cada vez maiores. Você tem que pregar, porque é sua missão como servo, como serva do Senhor, de declarar o Evangelho pelos 4 cantos da terra e onde você puder. Porque existem lugares que eu, mesmo sendo seu pastor, não posso ir, mas que você tem acesso. Não é que eu não possa por impedimento, é porque eu não tenho a oportunidade, mas você tem. E isso não deve ser para agradar, não deve ser para satisfazer, deve ser para cumprir a missão, porque a missão é anunciar Cristo, porque se nos calarmos, em muito pouco tempo, como já temos visto, pessoas vão se afastar da graça de Cristo. E temos a responsabilidade de continuar pregando, temos a responsabilidade de continuar declarando, temos a responsabilidade de continuar dizendo que Cristo é o Senhor, mesmo que alguns não gostem, mesmo que outros desaprovem, mas essa é a nossa missão. O irmão Rafael, que está aí também nos acompanhando todos os dias pela manhã, raras são as vezes que ele não faz. Mas quase em todas as manhãs, ele grava uma pequena mensagem, uma pequena reflexão, algumas vezes de 3 minutos, alguma coisa, 4, 5, 6. Ele grava uma breve reflexão, todos os dias de manhã, e envia para um grupo de amigos, de parentes, de pessoas do seu convívio.
do seu convívio, da sua vida, da sua realidade, inclusive para mim. E é uma forma que ele encontrou, foi uma maneira que ele encontrou de cumprir com esse chamado. A intenção dele não é de conquistar a aprovação de ninguém. A intenção dele não é outra situação, senão apontar para aquelas pessoas o caminho que é Cristo. E é isso que importa. Porque se não fizermos isso, as pessoas vão se distanciar do Senhor cada vez mais. E algumas delas sequer real com Cristo. Mas, diante da realidade dos fatos de que o Senhor conhece todas as coisas, como é que a gente reage diante de uma simples pergunta? Imagine que eu vire para você e fale assim: e aí, meu irmão ou minha irmã, como é que tá? Pregou a palavra para alguém hoje? E aí, eu estou criando uma situação hipotética. E você reage assim para mim: está perguntando isso por quê, pastor? Não, eu só quero saber se você está cumprindo sua missão. Eu não estou interessado em saber se você tem 2 semanas que não prega o evangelho para ninguém, ou se você está pregando o evangelho todo dia para 200 pessoas. Eu só quero saber se você está cumprindo a sua missão. Porque isso, da minha parte, é zelo, é cuidado, é preocupação, porque nós temos uma missão. E vamos ser chamados a atenção e cobrados por essa missão que Cristo nos deu. Lá na Galácia, alguns cristãos estavam deixando de seguir Cristo, estavam deixando de usufruir da graça do Senhor, porque estavam mais interessados em seguir aqueles que falavam o que lhes agradava. Aqui, na nossa realidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundinho de hoje em dia, precisamos ser não como os Gálatas, que seguiam aqueles que falavam que lhes agradavam e que satisfaziam os seus corações. Precisamos ser como o apóstolo Paulo, que não buscava a aprovação das pessoas só para que ele fosse reconhecido como um grande, eloquente pregador, o maior doutrinador das páginas bíblicas do Novo Testamento. Ele não fazia isso para agradar as pessoas, ele fazia para agradar a Cristo. Era a missão dele. É a nossa também. Ah, pastor, eu fico tão envergonhado de pregar o evangelho. Não fique, não. Abra sua boca e o Espírito Santo enche. Ah, eu fico com receio de que alguém me trate mal porque eu preguei o evangelho. Que lhe trate mal, mas você tem a missão de anunciar Cristo. E às vezes estamos enganados. Temos a impressão de que vamos ser tratados mal, temos a impressão que vamos ser insultados, mas somos surpreendidos com alguém dizendo: eu quero esse Senhor. Surpreendidos com alguém dizendo: eu quero esse Cristo. Surpreendidos com alguém dizendo: eu preciso desse Senhor na minha vida. E isso é serviço. Isso é uma vida devotada e dedicada a Deus. Não deixe de fazer parte disso, não. Não viva como quem está preocupado com o que os outros vão achar, com quem está preocupado com o que os outros vão pensar, como se alguém, a qualquer coisa que perguntasse para a gente, é porque está desconfiando de alguma coisa, ou porque espera que de alguma forma a gente busque a aprovação dos outros. Não, faça isso não. Pregue o evangelho, fale de Cristo, anuncie as boas novas, não deixe que a loucura do mundo e a gritaria do mundo cale a sua voz, porque pessoas estão se afastando de Cristo muito rapidamente. Pessoas estão abandonando o Senhor muito rapidamente. Pessoas estão se colocando cada vez mais distante do Senhor muito rapidamente. E nós, apesar do isolamento, nós, apesar da quarentena, não podemos parar de falar de Cristo, não podemos parar de orar, não podemos parar de evangelizar. Faça que nem o irmão Rafael, mande uma mensagem de manhã para os seus amigos, para os seus contatos, para os seus parentes, fale de Cristo, use um texto bíblico, faça como nós, e como eu falo, quando nós, como a igreja, procure saber como estão seus irmãos, como é que estão suas amigas, como é que estão seus parentes, fale de Cristo para eles, visite com todos os cuidados que seja necessário, mas não deixe
Não deixe que a chama no coração de outras pessoas, a começar no seu, a começar no meu, se apague. E que a nossa existência não seja para agradar a outros. Que a nossa existência não seja para buscar a aprovação de outras pessoas. E você e eu, como igreja do Senhor, vivamos para agradar Cristo. Vivamos para receber de Cristo a sua aprovação para a glória de Deus. Amém. E glória a Deus por isso. Temos quanto tempo ainda, Nani? Acho que 5 minutos. Então vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos fechar esse momento louvando a Deus. Acredito que dê tempo e vamos orar e encerrar esse nosso momento no nome de Jesus. Não saia agora não. Espere a gente terminar glorificando, adorando ao Senhor no nome de Jesus. E como diz o nosso querido pastor Fabiano, eu espero de alguma forma ter contribuído e abençoado a sua vida no nome de Jesus. Amém? Então, ele vai nos conduzir em louvor em mais um momento. Deixa eu ver o horário aqui. 19h57 no meu horário, então temos menos de 3 minutos. Então, Nani, vai o refrão de uma música aí, ou coisa parecida, aí o Senhor vai ser adorado e louvado da mesma forma, e vamos encerrar mais um culto no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, e dizer minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E você tem uma semana abençoadíssima no nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sempre sobre a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Na terça-feira, vamos estar aqui orando mais uma vez. Esse é um culto que está sob a direção do pastor Alexandre, de Nani. Na quinta-feira, em mais um culto da família, reunidos, louvando, adorando, servindo a Deus, ministrando e sendo ministrados na Santa Palavra. E vamos ver o que essa semana nos reserva. Tomara que já com a permissão da reabertura dos templos para culto, para que possamos estar juntos em o nome de Jesus. Nesse final de semana, graças a Deus, pelo menos as notícias que eu recebi, que não tivemos um grande aumento dos casos, tivemos um grande aumento de pessoas curadas, graças a Deus. E tomara que tudo isso seja liberado o quanto antes. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Tenha um restante de noite abençoadíssimo e uma semana abençoada para a glória do Senhor. Hoje e sempre, que o Senhor te abençoe grande, rica, poderosa e abundantemente. Aleluia. Obrigado por sua companhia. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa mais uma vez para adorarmos ao Senhor juntos.